dia, pessoal. Esse vídeo, ele tem por objetivo discutir um pouco daquilo que a gente já falou na nossa live de quinta-feira. Então, é só para retomar alguns pontos, para ficar registrado para vocês e auxiliar quando vocês forem estudar e fazer a leitura do texto ou ficarem com alguma dúvida. Então, a gente está falando sobre a psicologia institucional, que é esse campo específico de atuação da psicologia, que é caracterizada sobretudo, como Bleher nos diz nesse texto dele, né, nesse livro, por um campo específico. E qual campo é esse? As instituições. Então é um movimento que o Bleher faz, assim como outros autores, de pensar um pouco a atuação do psicólogo em outros contextos. E é isso que ele vai ajudar a pensar nessa discussão que ele faz. Como organizar o trabalho do psicólogo numa instituição? Ou ainda, como deve ser o trabalho do psicólogo institucional? Então, para isso, ele define o que seria essa psicologia institucional e ele vai dizer, bom, é um campo que tem como um campo da psicologia, uma área da psicologia que tem um campo específico de intervenção que são as instituições. Além disso, né, além do campo específico, há um referencial teórico também mais aplicável a essa nova perspectiva de inserção, né, num novo campo. E qual é esse referencial teórico? É uma soma dos conhecimentos produzidos pela psicologia, sobretudo aqueles voltados para o tratamento das doenças, né, dos transtornos mentais, porque ele diz, olha, esse é um campo propício para o psicólogo clínico, aquele que trabalha com as demandas de sofrimento. Então, há toda uma apropriação desse conhecimento em psicopatologia, em avaliação, enfim, em várias áreas do conhecimento que já havia se consolidado na psicologia, mas o conhecimento da psicologia social. Porque não dá para aplicar esse conhecimento da psicologia clínica individualista ao contexto das instituições, porque o psicólogo, no contexto institucional, ele vai trabalhar com a instituição na sua totalidade. Então ele vai sair, e é isso que o Bleher inicia esse segundo capítulo dizendo, quais são então, né, os parâmetros para a atuação do psicólogo. Primeiro, o psicólogo, como profissional, deve passar da atividade psicoterápica, doente e cura, a da psicohigiene em população sadia e promoção de saúde mental. Então, o foco sai do tratamento das doenças para a promoção da saúde. Por isso que o trabalho na instituição é um trabalho também preventivo, no sentido de, à medida que o psicólogo institucional se insere, realiza um diagnóstico, identifica as fragilidades daquela instituição, ele vai atuar para melhorar as relações na instituição, para que aquela instituição possa se organizar de modo que a vida mental das pessoas que trabalham ali, que realizam as suas atividades ali, seja favorecida, o seu desenvolvimento seja favorecido. Além disso, ele vai dizer, para isso, impõe-se passar de enfoques individuais aos sociais. Como eu disse, não dá para aplicar a psicologia individual para o contexto institucional. Então, é necessário uma compreensão social ampla dessa instituição. Por isso que a psicologia institucional também vai se apropriar dos conhecimentos produzidos pela psicologia social, né? No sentido de ampliar essa visão e considerar como os aspectos sociais, coletivos, grupais podem influenciar internamente a saúde mental, a qualidade de vida dos sujeitos, ok? Então, vamos ver o que mais ele diz aqui. A psicologia institucional, ele vai dizer, se insere tanto na história das necessidades sociais, porque foi uma demanda importante, né? A psicologia passa a ser convocada para inserção nas instituições, como na história da psicologia de modo geral, né? Não só como um campo de aplicação de um conteúdo já produzido, mas à medida que o psicólogo é inserido nas instituições, isso vai requerer dele produzir conhecimento, porque é um campo novo de atuação. Então, ainda hoje, né, o psicólogo,
e a psicologia de modo geral responde a demandas de inserções em campos novos. Nós temos um conselho, dentro desse conselho existe toda uma comissão de profissionais que busca produzir conhecimento mesmo. Nós temos cartilhas de orientação, como o psicólogo deve trabalhar na vara da infância e da família, na perspectiva da psicologia jurídica, como o psicólogo deve atuar no CRAS, no CREAS, como o psicólogo deve atuar no CAPS. Então é um movimento coletivo da classe de ir lá entender junto com os profissionais que estão inseridos nesses contextos como é possível ser psicólogo, promover saúde mental, qualidade de vida para os sujeitos nos contextos institucionais, né? Então isso demanda não só a aplicação, mas também a produção de conhecimento, desenvolvimento de técnicas, adaptação de técnicas. Por isso que o Blair vai dizer, olha, esse campo ele não está dissociado da pesquisa, é a investigação associada à prática, e é o que ele vai denominar de praxis social, ou seja, a prática articulada com a reflexão e com a teoria, tá? Então, para isso, ele vai estabelecer algumas estratégias do trabalho do psicólogo institucional, e aí ele vai dizer, né, como esse psicólogo, ele deve estar inserido na instituição. Ele pode ser um funcionário da instituição, né? Por exemplo, uma empresa tem lá um psicólogo, a empresa em si é uma instituição. Tem lá um psicólogo que foi contratado para fazer recrutamento e seleção. E aí a empresa começa a identificar algumas demandas institucionais, conflitos entre os diferentes setores, enfim, né? Alguma demanda específica. Aí vai lá e pede pro psicólogo, já que faz parte do seu quadro, realizar esse trabalho de diagnóstico e de intervenção. Isso é possível? Para o Blair não é possível. Por que não é? Porque inicialmente o psicólogo que já está contratado, ele faz ou realiza atividades que já foram propostas pela própria instituição. Não são atividades que foram decorrentes, pode ser que alguma delas surja no decorrer do trabalho, né? Que o psicólogo identifique novas atividades que não tinham sido propostas, mas que ele percebe que são importantes que sejam realizadas. Mas quando ele foi contratado, já havia uma proposição do que ele deveria fazer. Além disso, ele recebe um salário mensal dessa empresa. Então, a vida econômica dele, a sobrevivência econômica, depende dessa empresa. Além disso, à medida que ele faz parte da equipe, ele está inserido diretamente nos conflitos. Então, ele é um membro ali daquela instituição. Então, assim como os demais membros, ele não tem o distanciamento necessário, inclusive para fazer um diagnóstico mais fidedigno com a realidade, né? Mais coerente com a realidade. Então, ele fica limitado na sua intervenção. Por isso que o psicólogo institucional não pode ter esse vínculo com a instituição. Ele vai funcionar, ou ele vai trabalhar na condição de assessor, de alguém que é contratado de fora para, né? E aí ele vai definir todo esse contrato inicial, né, de como ele vai fazer isso, quanto tempo vai ser necessário para ele realizar o diagnóstico. Depois de realizado o diagnóstico, como ele vai intervir, e sempre deixando claro para a empresa que as intervenções serão relacionadas ao que ele identificar e não necessariamente ao que a empresa traz. Porque nem sempre, e aí o Blair tem uma frase muito interessante, ele vai dizer assim, em psicologia clínica individual, né, nem sempre, ou o sintoma não corresponde ao problema. A queixa inicial não corresponde ao problema, pelo contrário, é um sintoma. Então a investigação, e a investigação clínica e a investigação também no campo da psicologia institucional, tem como objetivo desvelar, identificar a origem do sintoma. Então, se há conflito, muito conflito entre as equipes, qual é a origem disso? O que acontece?
Então, o psicólogo ele vai atuar a partir da sua investigação, do seu diagnóstico. E para isso ele precisa ter essa independência. Claro que ele vai estabelecer honorários, quanto que vai ser cobrado, quanto de pessoas vai ser necessário ser utilizado ali para fazer esse trabalho. Isso tudo vai ser definido com a instituição, mas ele mantém esse distanciamento, tanto em relação à dependência econômica, quanto em relação aos vínculos com os outros profissionais que compõem a instituição. Então é como se de fora, né, uma pessoa que vem de fora tivesse, e é isso que a psicologia propõe também de modo geral, que o psicólogo pode, à medida que ele está distante em certa medida dos conflitos vividos pelos sujeitos e pelas instituições, ele possa fazer um diagnóstico e uma intervenção mais adequada. Ficou claro? Eu vou gravar um próximo vídeo durante a semana que vai avançar nessa concepção do trabalho do psicólogo institucional, das estratégias, que é o que o Bleher propõe nesse segundo capítulo.